Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa das maiores, se não a maior contradição do nosso calendário. Pensa bem, como é que a maior festa do ano, o Carnaval, está ligada diretamente a um período de 40 dias de sacrifício, a Quaresma? Como é que o excesso e a penitência viraram assim parceiros inseparáveis? A gente vai investigar a história por trás disso e, mais importante, as verdades espirituais que estão em jogo. Olha só que contraste. De um lado você tem uma explosão de música, de festa, de tudo. Do outro, o silêncio, a reflexão, a autonegação. Essa tensão define uma parte do ano para milhões de pessoas. Mas sabe, essa relação não surgiu do nada não. Ela foi construída ao longo de séculos. E para a gente entender essa conexão, a gente precisa voltar no tempo. Mas curiosamente não para as origens do Carnaval, e sim para as origens da Quaresma. Ok, vamos lá. A história da Quaresma não começa com festa, muito pelo contrário. Começa com uma disciplina espiritual muito séria, muito profunda. Vamos dar uma olhada em como essa prática de se preparar para a Páscoa foi tomando forma lá nos comecinhos da igreja, muito antes do carnaval que a gente conhece hoje sequer existir. A quaresma não apareceu pronta de uma hora para outra. Ela foi um processo. Lá nos primeiros séculos, os cristãos faziam jejuns curtos voluntários antes da Páscoa. O grande ponto de virada foi o Concílio de Nicéia, lá em 325. Pensa que foi uma reunião de líderes da igreja do mundo todo para alinhar as coisas. E foi a partir dali que, no século seguinte, o período de 40 dias foi oficialmente estabelecido como um tempo fundamental de preparação. E esse é o ponto-chave. A Quaresma, na sua essência, na sua origem, não era uma reação a algum exagero. Não. Ela era um tempo proativo de seriedade espiritual, com foco total em arrependimento e preparação para celebrar o evento mais importante da fé cristã, a ressurreição. A origem dela é profundamente solene. Mas por que exatamente 40 dias? Foi um número aleatório? Alguém simplesmente escolheu? De jeito nenhum. Esse número 40 está profundamente enraizado no simbolismo da Bíblia. Ele carrega um peso enorme, representando períodos de provação, de purificação e, claro, de preparação. Olha só a consistência disso nas Escrituras. Foram 40 dias de chuva no dilúvio, que lavaram a terra. Os 40 anos de Israel no deserto, que purificaram a geração inteira. Os 40 dias que Moisés passou no Sinai, os 40 dias de Elias e, o mais importante de todos, os 40 dias de jejum de Jesus no deserto, logo antes de começar o seu ministério. Em todos esses casos, o número 40 marca um tempo de transição, um teste que vem antes de uma nova e poderosa ação de Deus. Certo. Agora que a gente entendeu a seriedade, o rigor da Quaresma, a gente consegue finalmente entender de onde veio o seu oposto, o Carnaval. A origem dele, na verdade, é uma consequência direta do jejum que estava para começar. O próprio nome já entrega o jogo. Carnivale, do latim, quer dizer adeus à carne. Tenta imaginar a vida na Idade Média. O jejum da Quaresma era levado muito a sério. Nada de carne, de laticínios e de gordura. E aí, o que fazer com toda essa comida que ia estragar? A solução foi bem prática. Vamos fazer uma última grande festa para consumir tudo antes do período de abstinência começar. Só que o que começou como uma festa prática, sabe, para se despedir da comida, ao longo dos séculos a coisa foi mudando de figura. Evoluiu para algo muito maior, um período de excessos generalizados. Virou uma espécie de válvula de escape da sociedade, um tempo em que as regras morais eram temporariamente suspensas, antes de todo mundo voltar para a penitência. E é exatamente aqui que a nossa análise muda da história para a teologia. Porque essa evolução cultural, essa ideia de pecar agora, pagar depois, criou uma mentalidade que é espiritualmente muito, mas muito perigosa. Agora, a gente vai analisar o conflito central que essa tradição acabou criando. De um lado, a gente tem o ciclo humano da compensação. É aquela ideia de que a gente pode equilibrar os nossos erros com alguns atos de penitência. E do outro lado, o chamado da Bíblia para uma transformação genuína, real, duradoura. São dois caminhos que vão para direções completamente opostas. Esse slide aqui ilustra isso perfeitamente. À esquerda está o ciclo vicioso, o exagero, que leva à culpa, que te leva a uma penitência para aliviar a consciência, o que por sua vez te dá uma permissão para exagerar de novo. É um círculo que não te leva a lugar nenhum. Já à direita está o caminho bíblico, que é uma linha reta para cima. Começa com arrependimento de verdade, que gera uma transformação de dentro para fora, e o resultado é um novo jeito de viver, que te aproxima de Deus. E a Bíblia é cristalina sobre isso. A salvação é um presente que a gente recebe pela fé. É um dom, não um salário. O que isso quer dizer é que nenhum ato de penitência,
Nenhum sacrifício, nenhuma obra humana pode comprar o perdão de Deus. Tentar pagar pelos próprios erros com rituais não é só inútil, é distorcer completamente o evangelho da graça. E esse versículo de Isaías, uau, ele revela o coração de Deus sobre o jejum. Deus, pelo profeta, está dizendo o seguinte: eu não estou interessado na sua abstinência de comida se o seu coração continua injusto. O jejum que me agrada de verdade é o que aparece do lado de fora. Libertar os oprimidos, praticar a justiça, cuidar de quem precisa. É uma mudança de dentro para fora que transforma a sociedade. E isso nos leva ao ponto central da nossa reflexão de hoje. Se o objetivo não é compensar, mas sim transformar, então o verdadeiro perigo é reduzir a vida espiritual a um calendário, a uma temporada de santidade que tem data para começar e data para terminar. Esse ciclo é uma armadilha espiritual. A pessoa vive no exagero, aí sente culpa, aí faz uma penitência para se sentir melhor, consegue um alívio temporário, e aí? Volta para o mesmo padrão de antes. É como tentar limpar o chão da casa enquanto a torneira continua aberta, vazando. Você está lidando com o sintoma, mas não com a causa. Isso não é transformação, é só repetição. O chamado bíblico ao arrependimento é muito mais radical do que uma pausa temporária no erro. A palavra grega para converter, metanoia, significa uma mudança completa de mente, de direção. Não é dar um pause na estrada errada para depois voltar. É dar meia volta, abandonar o caminho antigo e seguir uma nova direção. Para sempre. E aqui está o X da questão. De que adianta um período de dedicação espiritual intensa, 40 dias de foco, de sacrifício, se no final tudo volta a ser como era antes? Deus não busca uma espiritualidade de temporada. Ele não quer ser um compromisso de verão. Ele busca um relacionamento diário, constante e profundo. As palavras de Jesus sobre vigilância são um chamado para a gente estar pronto o tempo todo. Ele não disse vigiai durante a quaresma, ele disse vigiai, ponto final. A nossa prontidão espiritual não pode ser sazonal, porque a vida não é previsível. A prontidão tem que ser constante. E o apóstolo Paulo nos dá a imagem perfeita para essa vida de constância. Um sacrifício vivo. Pensa bem nisso. Os sacrifícios lá do Antigo Testamento eram mortos e oferecidos uma única vez. Acabava ali. Um sacrifício vivo é algo que se levanta do altar todo santo dia e se oferece de novo. É a entrega diária, contínua da própria vida a Deus. Essa é a conclusão lógica e poderosa. A vida cristã não foi projetada para ter picos e vales programados, para ter temporadas de festa e temporadas de penitência. Ela foi projetada para ser uma caminhada constante, diária, de entrega, de crescimento e de santidade. No fim das contas, as tradições, seja o carnaval, seja a quaresma, são secundárias. Elas podem até ter o seu lugar, mas não são o principal. O que realmente importa para Deus não é cumprir um calendário religioso, mas sim a condição do nosso coração. Um coração que está arrependido e totalmente entregue a Ele, todos os dias do ano. Portanto, o ponto final é este. A mensagem não é acabar com períodos de reflexão, mas estender essa atitude de coração para a vida inteira. A obra de Cristo na cruz foi um evento único, completo, suficiente. A nossa resposta a essa obra, a nossa entrega a Ele, não pode ser uma negociação de temporada. Ela deve ser constante.